Aprovação. Pré-Medicina apresenta. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gilberto Haddad, professor de Física. Na aula de hoje, nós trataremos da reflexão de ondas sonoras. Como você sabe, reflexão é um fenômeno em que a onda é emitida, ela bate no obstáculo e volta, ela é refletida. Isso é que significa reflexão, bater e voltar, né? Nós sabemos que a onda sonora, ela tem uma faixa de frequência em que ela é considerada audível, em que você escuta. Essa faixa de frequência é entre 20 Hz e 20 mil Hz. Todo som que está compreendido entre essa faixa de frequência, ele é considerado audível. Abaixo de 20 Hz, ele é chamado de infrassom, que tem pouca utilidade. Acima de 20 mil Hz, ele é considerado ultrassom, que tem uma infinidade de utilizações, que para o Enem é muito importante. Nós primeiro falaremos sobre a reflexão do som audível, que não tem tantas aplicações no cotidiano, é mais para você entender. E depois nós entraremos numa parte muito mais importante e muito mais aplicável, que é a reflexão do ultrassom, que são sons com frequência acima de 20 mil Hz, em que você não consegue ouvir, né? Então, observem o seguinte: tratando de som audível, a frequência do som que nós vamos utilizar é entre 20 e 20 mil Hz. Este som que possui esta frequência, ele é considerado audível. E o som audível, ao se refletir, ele pode provocar duas sensações aos nossos ouvidos. A primeira sensação nós chamamos de eco, e a segunda sensação nós chamamos de reverberação, que é também chamada de reforço. Então eu posso falar em reverberação ou reforço. Para que você entenda o conceito de eco e reverberação, é importante você perceber que o nosso ouvido, para diferenciar dois sons, né, um som 1 de um som 2, ele precisa de um intervalo de tempo de 0,1 segundos, que seria 1/10 de segundo. Se eu ouço um som, eu só posso distinguir outro som diferente do primeiro depois de passar este tempo aqui, 0,1 segundo. Enquanto não passar esse intervalo de tempo, o som retido não vai deixar eu diferenciar o som que vai voltar. Por exemplo, pessoal, eu tenho uma pessoa aqui, emitindo um som. Este som, ele atinge um obstáculo e é refletido. Então eu tenho o som emitido, o som que foi, e o som refletido, o som que voltou. Vamos imaginar que este observador esteja a uma distância d do obstáculo. Observa bem, se eu emitir esse som aqui, ele vai bater no obstáculo e vai voltar. Se ele gastar um tempo maior ou igual a 0,1 segundo para ir no obstáculo e voltar, eu vou conseguir diferenciar o som que foi do som que voltou. E isto é o que eu chamo de eco, quando dá para diferenciar o som emitido do som refletido.
Se este tempo para ir e voltar for maior ou igual a 0,1 segundo, eu vou ter a percepção do eco. O que é o eco? Eu não ouço mais o som emitido e começo a ouvir o som que está voltando. Parece que tem alguém repetindo de lá. Então, isto é o que eu chamo de eco. Quando eu diferencio o som que eu emiti do som que está voltando após ser refletido em um obstáculo. Isso eu chamo de eco. Agora, se este tempo que a onda gastar para ir e voltar for menor do que 0,1 segundo, aí eu não vou distinguir o som que foi do som que voltou. E para este fenômeno eu chamo de reforço ou reverberação. Um som se sobrepõe ao outro e vai ficar aquele som mais incorporado, um som reforçado, né? Você não consegue distinguir o som emitido do som refletido. É aquele som que você ouve, por exemplo, dentro de um banheiro fechado. É por isso que existem os cantores de banheiro, que eles têm a ajuda da reverberação. O som ele fica mais reforçado, né? Agora observa o seguinte: no ar, a velocidade do som no ar, ela é 340 metros por segundo. Que? Vamos supor que essa pessoa emite um som com essa velocidade, esse som atinge o obstáculo e volta. Qual seria a distância mínima necessária para que eu perceba o eco se eu estiver no ar? Ora, repare que a onda ela vai ter que ir e vai ter que voltar. Então ela vai ter que percorrer 2 vezes essa distância. Olha. O espaço que ela vai percorrer é uma distância d para ir e uma distância d para voltar. Então, essa distância aqui, ó, ΔS, que é o espaço, essa fórmula aqui, pessoal, é a fórmula mãe da física. Todos os meus alunos sabem que nós trabalhamos muito em toda a física com a fórmula mãe. E essa fórmula mãe é: espaço é igual à velocidade média vezes o tempo. Toda vez que eu perguntar para você qual é a mãe, você tem que responder espaço igual velocidade média vezes o tempo. Este conceito ele é importantíssimo dentro da física. Por exemplo, esse espaço aqui, ó, que essa onda percorreu foi este, ó, d na ida mais d na volta. Então esse espaço foi o quê? 2d. D para ir, D para voltar, 2D. A velocidade que essa onda foi, pessoal, é 340 metros por segundo, porque ela está no ar. E a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. O tempo que ela tem que levar para ir e voltar, para que eu perceba o eco, tem que ser maior ou igual a 0,1 segundo. Então, a menor distância no ar, para que eu perceba o eco, ela vai ter que gastar um tempo igual a quem? 0,1 segundo. Essa é a menor distância. Porque se ela gastar 0,2, 0,3 segundos, eu vou perceber o eco, mas não estou com a distância mínima. Eu estou querendo aqui calcular a distância mínima necessária para que a gente consiga perceber o eco quando nós estivermos no ar. Então, olha bem, velocidade do som 340, o tempo 0,1. 2D igual a 34, D igual a 17 metros. Então, quando eu estiver no ar, a distância mínima necessária para que eu perceba o eco é de 17 metros. Ou seja, eu vou perceber o eco no ar de 17 metros para frente, com 40 metros, com 50 metros, com 100 metros, com 200 metros, mas a distância mínima necessária seria
17 metros. Observem que essa distância é no ar. E essa distância mínima, ela varia quando você muda o meio. Basta mudar a velocidade do som no meio, que você muda a distância mínima para acontecer o eco. Esse tempo aqui é que não muda. O tempo mínimo para que você consiga perceber o eco é de 0,1 segundo para a onda ir e voltar, né? Então, observem que a reflexão com a onda sonora audível, ela não tem assim uma grande importância, né, no nosso cotidiano, mas é um negócio importante você saber diferenciar o que é eco do que é reverberação. O eco é quando você consegue distinguir o som que foi do som que voltou, tá? E a reverberação é quando esses dois sons se confundem, causando um reforço. Aí você não vai distinguir o som que foi do som que voltou. Agora, muito mais importante do que a reflexão da onda sonora audível é o que nós vamos estudar agora, que é a reflexão de onda sonora que não é audível, ou seja, reflexão do ultrassom. Por quê? Porque ele tem várias aplicações no nosso cotidiano. Uma delas, o sonar. Você já ouviu falar em sonar? O sonar é um dispositivo utilizado em navios que utiliza ultrassom para determinar profundidades de oceanos, para determinar onde tem cardumes de peixe. E o fenômeno físico responsável por isso é o fenômeno da reflexão. Uma aplicação que eu lhe falei, o sonar. Uma aplicação muito mais importante do que o sonar é as ultrassonografias. Numa ultrassonografia, um dos fenômenos utilizados é a reflexão do ultrassom naquele órgão que você quer observar. É o que nós vamos ver a partir de agora. Observe. Eu vou apagar aqui o quadro e nós vamos ver agora, falar um pouco sobre a ultrassonografia, que é a reflexão da onda sonora chamada de ultrassom, com frequência acima de 20.000 Hz. E eu vou dividir o quadro aqui, ó, ao meio, para mostrar o seguinte, ó, sonar e ultrassonografia. Por exemplo, o sonar, uma coisa que você tem que entender é que ele usa frequência da ordem de kHz. Frequência na ordem de kHz. Ai, professor, o que é quilo? Quilo é 1000. Então, o sonar, ele utiliza frequências da ordem de kHz. Frequências acima de 20.000 Hz e da ordem de quilo. Por exemplo, pessoal, 20.000 Hz seria 20 kHz. Um sonar, ele usa frequência da ordem de 30 kHz, 40 kHz, nessa ordem de kHz. Já a ultrassonografia, pessoal, ela usa frequência da ordem de megahertz, ou seja, frequência na ordem de milhões de hertz. Gilberto, por que isso? Porque num sonar, pessoal, só me interessa a distância. Já numa ultrassonografia, além da distância, eu preciso ver a imagem. Então, eu preciso de uma frequência muito maior do que da ordem de kHz. Por exemplo,
Vamos supor que você tem aqui um determinado oceano, né? Um determinado oceano, e eu tenho um navio aqui, ó, que ele tem um sonar, E o que eu vou fazer com este sonar? Eu quero saber qual é a profundidade do oceano no local em que o navio está. Então eu emito o ultrassom, aqui, ó. Esse ultrassom vai até o fundo do oceano, bate e volta. Sofre uma reflexão. Reparem que para ir lá embaixo e voltar, ele percorreu um espaço igual a 2D, ó, onde D seria a profundidade. D para ir, D para voltar. Pela fórmula mãe, esse espaço é igual à velocidade média vezes o tempo, né? Aí veja bem, pessoal, esse espaço para a onda ir e voltar é 2D. A velocidade que a onda vai se propagar na água, pessoal, vamos supor que seja 1.500 metros por segundo, tá? E vamos supor que ela levou um tempo para ir e voltar de 4 segundos. Ela levou 4 segundos para ir e voltar. 2 segundos para ir, 2 segundos para voltar. Então o tempo total aqui, ó, para descer e subir, foi 4 segundos. Daí eu tiro que 2D é igual a 6.000, 1.500 vezes 4. A distância, que seria a profundidade do oceano nesse local, seria 3.000 metros. 3.000 metros. Então observem, pessoal, a importância de um sonar. O sonar, ele usa frequência na ordem de kHz. Por quê? Porque eu só desejo saber qual é a distância, qual é a profundidade que existe aqui nesse local. Eu emito o som, que seria ultrassom na ordem de kHz, digamos 30 kHz, que seria 30.000 Hz, né? Não é audível, né? Ele emite essa onda, ela vai, bate no fundo do oceano e retorna. Então o espaço que ela percorreu foi 2D, ó. D para ir, D para voltar. Velocidade dela, ele vai te dar a velocidade que o som se propaga na água, que eu considerei 1.500 metros por segundo. E ele vai medir o tempo que a onda levou para ir lá no fundo e voltar. E nós vimos que esse tempo foi 4 segundos. Daí 2D igual a 1.500 vezes 4, que dá 6.000. A distância, então, que seria a profundidade, seria os 6.000 dividido por 2, que daria 3.000 metros. Agora, uma aplicação mais importante da reflexão com o ultrassom é o que acontece numa ultrassonografia, né? Você, por exemplo, pessoal, faz no ultrassom para várias coisas, né? Uma delas, por exemplo, para ver o sexo de uma criança, para ver os dedos do pé, contar os dedos do pé, da mão, verificar se está tudo certo com a criança, para detectar um tumor, um caroço dentro de você, para ver os seus rins, para ver o seu fígado, para ver a sua próstata, né? Então, é um negócio muito mais importante na ultrassonografia, a reflexão que ocorre com a onda sonora. Primeira coisa que você tem que entender é que na ultrassonografia a frequência utilizada é da ordem de megahertz. Para quem não sabe, o mega equivale a milhões de hertz. Então, quando você compra uma máquina de ultrassom, esta máquina, pessoal, ela já vem com a frequência dela. Por exemplo, a frequência dessa máquina varia de 1 MHz
até 10 MHz. É lógico que se você comprar um aparelho de ultrassom que venha com uma frequência, com uma variação maior, ele é melhor, mas ele é um pouco mais caro, né? Um aparelho de 1 MHz a 10 MHz, ele custa X. Um aparelho de 1 MHz a 20 MHz, ele vai custar, digamos, 2X. Ele é muito mais caro. À medida que ele abrange uma maior faixa de frequência, né, ele é mais caro. Então, observa o seguinte, pessoal. Vamos supor que essa linha que eu fiz aqui, ó, seja a pele de um paciente. Aqui, ó, está a parte interna do corpo. A parte interna do corpo, separado pela pele. E aqui está a parte externa do corpo, que geralmente é o ar. Geralmente é o ar. Acho que você já fez alguma vez uma ultrassonografia. E você deve ter percebido que o médico, antes de fazer a ultrassonografia, ele passa um gel aqui na sua pele. Uma pergunta interessante que você tem que entender, tem que saber responder, é para que serve o gel que o médico passa antes de fazer o ultrassom. Esse gel, pessoal, é pelo seguinte, ó, a máquina de ultrassom traz um aparelho aqui chamado de transdutor. Esse transdutor é que vai emitir o ultrassom aqui, ó. Tá? Aí veja bem, o médico vai fixar na máquina a frequência que ele quer fazer o ultrassom. Vamos supor que ele ponha lá uma frequência de 4 MHz. Então veja bem, ele já definiu a frequência da onda que ele vai utilizar. Lembra de aulas anteriores que quem define a frequência é a fonte? Então veja bem, na máquina ele já definiu a frequência que ele quer utilizar. A frequência que ele quer utilizar é de 4 MHz. Agora veja bem, quando essa onda sai aqui no ar, ela sai com frequência de 4 MHz. Veja bem, essa onda ela vai atingir a pele do paciente aqui, ó. E o médico não quer que ela sofra reflexão. Ele não quer que a onda bata e volta. Ele quer que a onda bata e penetre no seu corpo. Só que a onda, ao penetrar no corpo, ela vai mudar de meio. Ela saiu do ar e foi para dentro do teu corpo. E você já entendeu em aulas anteriores que ao mudar de meio, a onda muda de velocidade. Então vamos imaginar que aqui fora ela venha com 340 metros por segundo e quando ela entra no teu corpo ela vai com 1.500 metros por segundo. Observem que a onda aumentou de velocidade. Por que ela aumentou de velocidade? Porque ela é uma onda sonora. O meio aqui, ó, ficou mais denso do que o ar. Então, à medida que a onda entrou no meio mais denso, ela aumentou de velocidade. Mas observem que ela continuou com a mesma frequência, que é de 4 MHz. Ou seja, ao passar do ar para o interior do corpo, a onda aumentou de velocidade, mas continuou com a mesma frequência, que é a identidade dela. Nós já aprendemos isto. E por que ela aumentou de velocidade? Porque ela aumentou de comprimento de onda. Aqui ela vinha com um certo comprimento de onda, ó, e ao entrar no corpo ela aumentou o comprimento de onda. Essa distância aqui, ó, ela ficou maior, ela aumentou o comprimento de onda. Por isso que a velocidade aumentou, mas a frequência ficou a mesma. Aí veja bem,
O gel que o médico passa é exatamente para não acontecer de esse ultrassom bater na pele e voltar, que é uma reflexão indesejada. Ele não quer que aconteça isso, ele quer que a onda penetre. Então, para fazer isso, para que a onda penetre e não volte, ele passa o gel para tirar o ar que existe entre o aparelho e a pele do paciente. A gente diz para aumentar a aderência entre o aparelho e a pele do paciente. É por isso que, além de passar o gel, ele pressiona o aparelho contra a pele. Para que isso? Para diminuir a reflexão do ultrassom. Ele quer que esse ultrassom penetre no seu corpo, certo? Então, se perguntar para você a aplicação do gel, é exatamente para aumentar a aderência e diminuir a reflexão indesejada, que é aquela reflexão na pele do paciente. Aí veja bem, eu tenho um órgão aqui, ó, que eu quero observar esse órgão, né? Vamos supor que esse órgão seja, sei lá, um tumorzinho, alguma coisa. Você vai fazer uma cirurgia, né? E quer verificar a que distância esse tumor está da sua pele, para ver a profundidade que você vai ter que fazer o corte. Então, observa bem, é o mesmo princípio do sonar, só que o tipo de onda é diferente. É uma onda com uma frequência maior, frequência da ordem de megahertz. Mas vamos supor que você queira saber essa distância. A equação é a mesma, é a mãe, olha. ΔS igual a velocidade média vezes o tempo. Esse ΔS, a onda vai ter que ir, bater no órgão e voltar. Então a distância que ela vai percorrer vai ser quem? 2D, D na ida e D na volta. A velocidade que ela tem lá dentro, pessoal, ele vai te dar. Vamos supor que ele deu que seja 1.500. E vamos supor, pessoal, que o tempo que a onda levou para ir e voltar tenha sido, vamos colocar aqui, ó, 10 elevado a menos 5 segundos. Vamos supor, né? Para ir e voltar aqui, olha, ela levou um tempo muito pequeno, vamos supor 10 a menos 5 segundos. Daí eu tiraria o valor de D, que seria 1.500 vezes 10 a menos 5, dividido por 2, que daria 750 vezes 10 a menos 5, que daria 0,0075 metros, ou seja, 0,75 centímetros. Essa seria a distância que este tumor está da sua pele. Por isso, observem que é muito importante você entender como acontece uma ultrassonografia. Primeira coisa, a onda utilizada é uma onda mecânica, então ela não faz mal para o seu corpo. Elas não quebram ligações de DNA, como acontece com uma onda eletromagnética, como é o caso de um raio-x, que futuramente a gente pode estudar, né? Então, sempre no Enem, ele cobra uma questãozinha relacionada à ultrassonografia e você tem que entender direitinho este assunto. Na aula de hoje, nós falamos sobre reflexão de ondas sonoras. Qualquer dúvida, deixe seu comentário que nós tiraremos em outro vídeo. Na próxima aula, falaremos sobre tubos sonoros.